arquitetura da informação no repositório eletrônico institucional da UFPB. As tecnologias da informação e comunicação (TIC) têm como um impacto nos diversos setores da sociedade, proporcionando mudanças efetivas nas práticas sociais, econômicas, políticas, tecnológicas e científicas. Trata-se da instalação de um paradigma de cunho socio-tecnológico, onde a informação se tornou condição de sine qua non para o desenvolvimento de sujeitos e das instituições. No paradigma socio-tecnológico contemporâneo, o sujeito que produz informação e disponibilizaram nos mais diversos ambientes de informação digital que promove a interação entre dos sujeitos com as organizações e entre as organizações. Os ambientes de informação podem ser analógicos, digitais, híbridos, e neste trabalho damos a atenção especial aos ambientes de informação digital, compreendendo-os com a categoria ampla da tipologia que engloba sítios da web, bibliotecas digitais, periódicos eletrônicos, museus digitais, sistemas de gestão eletrônica dos documentos, repositórios institucionais, entre outros. Oliveira. Na ótica dos autores do campo Camargo e Vidotti, Oliveira de dos Santos, os ambientes de informação digital fazem referência a diversos lugares de armazenamento e provisão de acesso de informação da natureza digital. No interior da tipologia dos ambientes da informação digital estão repositórios digitais, por sua vez, que podem ser divididos em temáticas institucionais, segundo Viana e Aleliano. Os repositórios digitais, artefatos que promovem armazenamento de sujeitos digitais, mantendo a capacidade de gerenciar material por longos períodos de tempo e prover acesso apropriado. Os repositórios digitais, objeto de investigação neste relato de pesquisa. Porém, recebe-se os planos empíricos existentes dos problemas recorrentes do acesso e do uso do ambiente de informação digital, o que inclui repositórios digitais neste interim, que destaca problemas com desorientação, transbordamento cognitivo, como recorrentes nos diversos tipos de ambientes de informação digital. Oliveira de Votti sugere também os problemas supracitados e problemas de ordem de navegação, de organização e recuperação de informação que podem estar associados à questão qualitativa e arquitetura da informação desses ambientes. Este relato conecta uma ideia de interinstitucional de pesquisa em informação e tecnologia e recebe o fomento CNPq, que nesse texto damos a atenção especial à investigação do repositório institucional da Universidade Federal da Paraíba. Nosso objetivo é relatar a pesquisa que analisou os elementos da arquitetura da informação na interface do repositório eletrônico institucional, o REI, da Universidade Federal da Paraíba, do UFPB. A análise daqui apresenta e tem potencial de sugerir o melhoramento de relações da estrutura da arquitetura do repositório institucional da Universidade Federal e dos outros repositórios institucionais. Neste trabalho, contribuiu na prática de pesquisa realizada no âmbito da ciência da informação sobre a arquitetura da informação dos ambientes informal digital e neste foco nos repositórios institucionais. Fundamentos teóricos. A pesquisa aqui relatamos no ambiente de ciências sociais aplicadas que teve a informação do background interdisciplinar teórico para produzir conhecimento sobre a arquitetura da informação em repositórios institucionais. Doravante, abordamos a arquitetura da informação e os repositórios institucionais a ponto de visitar teórico. Arquitetura da informação digital. Neste trabalho, trataremos a perspectiva clássica da arquitetura informal, que volta para ações de navegação, organização e representação,
Busca, rotulagem, informação digital. A informação da natureza digital pode ser compreendida como a informação, como a, a informação de natureza digital pode ser compreendida como um tipo de informação gerada, gerida e manipulada e armazenada, distribuída, o TIC. Expandida a nossa apresentação, Írico Oliveira, acrescentar uma informação digital é apresentar um meio de linguagem binária e armazenada em suportes digitais, independente da sua característica, volatilidade do suporte, cujo acesso e uso não através de equipamentos computacionais, hardware e software. A tipologia de informação que trataremos neste trabalho tem sido armazenada e organizada, representada, acessada, usada e reusada em ambientes de informação digital e, por sua vez, possui uma arquitetura capaz de otimizar ou dificultar a experiência informacional dos sujeitos neste ambiente. Asseveram que a arquitetura da informação tem sido empregada para o melhoramento do acesso do uso da informação em ambientes analógicos e os digitais na década de 80. Enquadra na arquitetura da informação. No âmbito científico, assevera-se que ela tem características de uma disciplina que estabelece um contexto da ciência pós-moderna e ciência moderna que pressupunha a necessidade da existência de uniformidade básica, regularidades empíricas acerca do fenômeno que engloba o objeto de uma área, bem como sua utilização de método científico é rigoroso para investigá-lo no pós-modernidade. Esses pressupostos têm sido repensados. Os valores da Universidade da Certeza têm um lugar de pluralidade e complexidade, e nessa conjuntura que a área da arquitetura da informação estabelece. Portanto, sua natureza é inerente a indisciplinar, e os seus métodos e modelos de teoria são derivados de outras disciplinas. Para Rosnefeld, Move e Arranjo, a arquitetura da informação pode ser descrita como o desenho da estrutura de ambientes de informação compartilhado, a síntese de sistema de organização, rotulagem, busca e navegação dentro de ecodigitais, física do cross-channel e a arte da ciência da forma de produtos informacionais, da experiência do suporte, a sua usabilidade, encontrabilidade e compreensão. Para Oliveira, o dinamismo e a pós-modernidade gerou um meio de interdisciplinariedade nos quadros de abordagem distintos da arquitetura da informação, visto na figura 1. A abordagem arquitetural é a primeira vertente da influência da arquitetura da informação, sobretudo no contexto do nascimento da expansão. Tal abordagem gera a arquitetura da informação com a influência da interdisciplinar para a arquitetura e do design. A racionalidade do sistema que gerou a arquitetura da informação de uma abordagem que domina o sistema fundamentada da teoria da geração de sistemas biológicos alemão Ludwig Bertalanffy. A possibilidade aplicada do sistema de informação Oliveira. A abordagem arquitetura, design, arquitetura, informação, sistemática, abordagens da informação, informacional, pré-passiva, ciência da informação, computação universal e a abordagem informacional orientada nos estudos de prática da arquitetura da informação de forma interdisciplinar. Esta abordagem estreitou relações teóricas no campo da biblioteconomia e na ciência da informação. A vertente pensaviana da arquitetura da informação tem recebido contribuições e Rossanante de Oliveira e autores supracitados compreende a referida abordagem, sendo a mais nova que aquela o tem um potencial para responder às demandas informacionais e tecnologias marcadas pelo hibridismo de ambientes,
para a experiência de cross-channel, para soluções ubíquas e pela sua pervacidade. Para Oliveira, as abordagens arquitetal do sistema informacional são aplicadas aos sistemas analógicos, digitais e híbridos da informação, que os que diferencia radicalmente na abordagem perpassiva das demais da sua aplicação ecológica, informacionais e complexas. Para o autor, o objeto do fenômeno de investigação da arquitetura da informação perpassiva são as ecologias de informações complexas. Esse estudo tramitou entre as abordagens do sistema interdisciplinar, medida que adotou como referência conceitual para a compreensão da arquitetura da informação. É um campo do conhecimento que enfoca a organização de conteúdos internacionais e suas formas de armazenamento e preservação do sistema de organização, representação da descrição e classificação do sistema de rotulagem, metadados, tesauros, vocabulários controlados, recuperação do sistema de busca, objetivando a criação de um sistema de interação e navegação, no qual o usuário vai interagir facilmente com a usabilidade e autonomia ao acesso e ao uso do conteúdo da acessibilidade ao ambiente que intermídia internacional digital. O conceito de apresentado acima percebe-se que a influência da teoria geral dos sistemas, mas também recebe a influência da biblioteconomia e da ciência da informação, sendo oportuno a ser aplicado no contexto de repositórios institucionais. Repositórios digitais. Repositórios digitais podem ser definidos em três temáticas institucionais: repositórios temáticos que cobrem determinada área do conhecimento. Por sua vez, repositório institucional (RI) são sistemas de informação que armazenam e preservam, divulgam e dão acesso ao volume de produção intelectual, técnicas, instituições e comunicação científicas. Efetivamente, o armazenamento, linkagem às informações e o formato digital a serem acessados em diversos provedores de serviços nacionais e internacionais. Ampliando a concepção de repositórios institucionais, recorremos ao pensamento de Licht, que compreende o repositório internacional como acadêmico sendo um conjunto de serviços da universidade que oferece aos membros da sua comunidade, uma sociedade geral, um foco de gerenciamento e disseminação do material digital usado pelo sujeito da instituição. E ainda se destaca o compromisso para a instituição acadêmica o dever de efetivar para cuidar do material digital, incluindo a preservação ao longo do prazo da organização do acesso e a distribuição. Alguns dos softwares livres para usados no contexto dos repositórios institucionais são Eprinets, Greenstone, Know-how, Fedora DSpace. Estes últimos, largamente utilizados como instituições públicas, Sean Marcones aponta algumas das suas características. O software Prince possui maior disponibilidade ao instalar, sendo pioneiro de acesso livre. O software Greenstone possibilita a criação e disseminação de coleções digitais. O Know-how é um sistema de código aberto que implementa sistemas de arquivamento e indexação do uso controlado de mecanismos eficientes para a busca de digitais. O Know-how não recebe documentos digitais em diversos formatos, em seguida se converte em texto puro. O Fedora é uma estrutura ampla para armazenamento e gestão e disseminação de objetos complexos, incluindo o relacionamento entre eles. O conceito entre um sistema poderoso e modelo do objeto digital estabelece como unidade de informação o objetivo digital do Fedora. No modelo, apoia em visões múltiplas de cada objetivo de seus relacionados, tornando-se o sistema uma ferramenta bastante flexível. O DSpace captura, armazena, indexa e preserva e redistribui o documento do formato digital. Seu download e instalação são gratuitos e existem versões de linguagem portuguesa no programa. DSpace é focado para a preservação digital ao longo do prazo. O contexto de repositórios institucionais é
Vale destacar a proposta esse livre open acesso também é a proposta de arquivos abertos e tem a disseminação do conhecimento do certificado e dos patrimônios culturais, representado pelo Open Archives Inactive. Hum. Aspectos metodológicos. Conforme sinalizamos, este fato conecta uma tela de interinstitucional que representa uma ciência da informação, tratando para a informação da tecnologia como formato CNPq. E esse objetivo apresenta a investigação do elemento da arquitetura da informação da interface do repositório eletrônico institucional da Universidade Federal da Paraíba. Isso inclui o alcançar o objetivo do propósito, delinearmos a pesquisa que ora relatamos, sendo como o estudo da arquitetura da informação, como alvo da natureza exploratória e descritiva. O referencial metodológico da investigação exploratória foi adotado e pode ser procurado conhecimento acumulado, sistematizado sobre o tema científico da arquitetura da informação em interfaces de repositórios institucionais. A faceta descritiva permite expor a característica dos elementos arquiteturais de interface de repositório eletrônico institucional, a UFPB, utilizando possíveis correlações entre atribuições da arquitetura, o top-down. Há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, visto que vincula a dissociável entre o mundo do objetivo e a subjetividade do sujeito, que não se pode se traduzir em números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição dos significados são básicos no processo de pesquisa qualitativa do ambiente natural, da informação digital, e é fonte direta para a coleta de dados de pesquisa e de instrumentos chaves dos pesquisadores que tendem a analisar os seus dados. Indubitavelmente, o processo e seus significados são focos principais de abordagem. A coleta do dado realizada pela primeira semana de agosto de 2016, com o auxílio do computador e notebook de acesso à internet, um diário de campo para um registro de componentes de repositório, onde foram coletados imagem, interface, repositórios e utilização de função do print screen da tela do computador. Após coleta dos dados, realizamos a análise e relacionamos a interface do repositório eletrônico institucional com a lista de itens da arquitetura da informação, o top-down, como ainda analisamos o sistema de organização de navegação de rotulagem da busca da perspectiva Rose Field Mobley Arrange, relatando a arquitetura da informação da interface do seu repositório eletrônico da instituição da UFPB. O repositório eletrônico institucional tem como intuito disseminar a produção de academias discentes docentes da instituição supracitadas para analisar os dados como base teórico-metodológica do sistema de descrições de Rosefield, Mobley e Ranchos, a saber que o sistema de organização, dando ênfase ao modelo de organização top-down, o sistema de navegação de rotulagens que busca através da observação, identificando o relacionamento de pontos de questão. Na análise de sistema de organização de navegação, rotulagem adotou-se uma abordagem qualitativa do sistema na busca de analisar uma perspectiva predominantemente quantitativa. O sistema de organização, coisa de finalidade, localizar e poder indicar uma localização precisa sobre seu uso, faz parte do cotidiano do ser humano desde a sua separação de animais no pasto, como ainda na separação de tipos de plantio da cultura desde tempos mais remotos, ou seja, desde que há notícia da história da humanidade. Dessa forma, podemos afirmar que organizar para recuperar algo intrínseco na natureza humana pode ser explanar a nossa compreensão do mundo
em que é grande e determina por nossa capacidade de organizar informações. No sistema de organização, procurou-se analisar de modo que as informações do repositório eletrônico institucional da UFV são organizadas em estruturas. A respeito do modelo de organização da arquitetura top-down, também conhecido como organização cima para baixo, são sistemas de organização de informação que possuem um foco no conteúdo básico para o usuário buscar, e tendo uma ideia da classificação da hierarquia de forma de informação que pode ser recuperada facilmente. O modelo top-down proporciona uma estrutura de alto para a navegação e tendo o objetivo de organizar a pesquisa de categorias que fazem sentido para o usuário, ou seja, dividir a informação numa estrutura hierarquizada de uma maneira que o usuário possa recuperar a informação do seu interesse. Primeiramente, buscou-se responder às questões do top-down de acordo com os mais dos usuários e ao chegar ao local, a sua página e sites de reposição. Onde estou? Eu sei que estou procurando. Como eu faço para fazer a pesquisa nisso? Como eu faço para tornar, como eu faço para retornar nesse site? O que é o único importante sobre a organização? O que está disponível nesse site? O que está acontecendo lá? Como eu faço para interagir com eles através de outros meios e canais polares? Como eu faço para entrar em contato com o ser humano? Em qual é o seu endereço? Posso acessar a minha conta? Com a base da figura 2, podemos destacar que o sistema de organização REI utiliza um menu verticalizado com as regiões de exibição de conteúdo destacados pelo link, na cor azulada. Possui uma barra de rolagem mais utilizada, não necessita utilizá-la uma vez que não corta nenhuma das informações contidas na página inicial do repositório. Através desse sistema, o rei pode encontrar todas as subpartes do repositório. Observou-se que ainda das decisões sobre a sua infraestrutura e o sistema de organização, o rei são de natureza institucional. Ao interface da página ao iniciar o rei, foi possível identificar as respostas das maioria dos itens, com exceção das questões 7 e 9. Contudo, mesmo identificando as respostas da maioria dos itens, como se faz necessário para fazer algumas observações. Sobre a primeira questão, onde estou? Observe-se que na página inicial o repositório do elemento, seja imaginético ou não, que ele apresenta de forma explícita do usuário que está a ser por uma breve apresentação sobre o repositório. Ao entrar na página inicial do usuário, se depara com um longo que demonstra a princípio nenhuma ligação com o repositório, e nem mesmo existe um elemento textual que responda à questão, ora apresentada, por ainda assim gerar dúvidas no usuário. Se ele está na página do repositório ou está na página de Space, software plataforma utilizada para a criação e desenvolvimento do REI, acredita-se que customizando e personalizando o repositório poderia melhorar substancialmente a resposta à pergunta onde estou. Cogite-se ainda, neste ponto de customização utilizada que pode se auxiliar em outras questões, a exemplo da questão em seguida. Eu sei que estou procurando, como eu faço para pesquisar isso? O usuário pode encontrar facilmente duas caixas de pesquisa a fim de padronizar, auxiliar a busca, sugere substituindo a busca de Space, busca pelo rei repositório. Como ainda se padronizar a linguagem utilizada para repositório, deixando ainda a opção do usuário acessar linguagem, outras linguagens. Para responder à terceira questão, como faço para contornar este site?
O usuário encontra a página do rei e outras opções para navegar, mostrar o mapa de opções de navegação do repositório e ainda é possível encontrar um tutorial como navegar e pesquisar no link do rei. Todavia, as orientações contidas como ajuda não se encontram na língua vernaculada do país, no caso português, podendo apresentar como uma barreira linguística para o usuário que não domina outros idiomas não oficiais do país. Sobre a quarta questão, o que é o único importante sobre a organização, o usuário e pesquisador encontra poucas informações a respeito do repositório, é, podendo se apresentar como uma dificuldade em um possível estudo, tornando-se necessário entrar no contato dos administradores a fim de obter informações básicas de repositórios. Informações tais: quando se criou o repositório, a partir do ano que suas publicações de repositório, etc. Informações básicas que poderiam estar disponíveis na apresentação. Para responder à quinta questão, o que é disponível nesse site? O usuário encontra uma página inicial do rei, comunidades, nas quais pode navegar. Porém, para acessar as coleções é necessário que o usuário escolha comunidades uma por vez. Em versões mais atualizadas do Space é possível configurar essas comunidades com menus expansivos, trazendo o que não seja obrigatório a entrada de uma comunidade por sua vez do usuário a encontrar o que deseja. A respeito, a sexta questão do que está acontecendo lá, o usuário encontra uma caixa de notícias, porém observou que os administradores de repositórios não alimentam a frequência essas informações. E essa ferramenta pode ser utilizada como intuito de divulgar a quantidade do acesso ao repositório ou ainda nas últimas submissões realizadas de um rei e outras informações que fossem úteis ao usuário do repositório. A sétima pergunta: como eu faço para interagir com elas através de outros meios de canais digitais e populares? Não parece ser respondida a nenhuma indicação de outros meios de canais que estejam disponíveis dos usuários rei. Um exemplo do canal que poderia ser disponibilizado é um aplicativo mobile é, onde os usuários poderiam ter acesso mais rápido que através de smartphones e tablets, principalmente se levarmos em consideração de os princípios dos repositórios digitais que oferecem amplo acesso à informação contida naquele repositório. E sobre a oitava questão, como eu faço para entrar em contato com o ser humano? O usuário encontra, é, o usuário encontra no final da página da rei um link de feedback, onde se torna possível o contato do usuário e administrador de repositório. Contudo, a localização desse link poderia ser mais visível e fácil. Localização para usuários. Como intuito de facilitar o fato que essa comunicação e interação sugere uma modificação do termo feedback para contatos, como simplesmente contato. A nona questão, no qual o endereço, assim como a questão, também não é respondida. O usuário nenhuma indicação do seu endereço físico como rei administrativo do máximo, o usuário pode identificar a instituição no qual o repositório pertence. Sugere que é colocado na página inicial como informação do endereço físico local do setor responsável pela administração do rei. Para isso, não seja necessário o usuário entrar em contato com os administradores para obtê-la. Sugere ainda que a customização mais personalizada com essas cores, logotipo da instituição que administra, etc. Quanto à última questão, como uma série. Fecha! Quanto à última questão, posso acessar minha conta? O usuário encontra no rei menu entrar. Este menu contém três links distintos que redirecionam
o usuário para a página do design do login, identificando que é uma interface de funções que podem ser melhor utilizada através de reestruturação do sistema avançado e uma sugestão que acreditamos que possa melhorar principalmente em aspectos que as questões acima pontuam e atualizar o repositório para uma versão mais recente que permita a configuração, a customização para a personalização, o que de que atualizamos constantemente com as informações a respeito do repositório, das submissões e da sua própria história de criação e desenvolvimento. Ah, Da minha bicicleta, tu lembra o quê? é o ET que bota, né? Na cestinha? É, Onde será que eu encontro um boneco daquele, hein? lá no shopping. No centro? Na internet é mais barato, em que o futuro não distante possa ser e é, não possa ser representado em formas de ampliar o acesso e a disseminação da informação contida com o rei, levando-se em consideração a mais rápida informação utilizada das TIC, suporte de formatos disponíveis. A figura relata uma imagem da interface da página inicial e repositório eletrônico institucional da UFPB, criando HTTP, onde relacionamentos, perguntas e itens de arquitetura do top ground, resposta quando foi encontrada da interface da página inicial do repositório. Resposta para a pergunta do usuário na interface da página da UFPB. Nos tópicos a seguir, discutiremos a análise do repositório eletrônico e institucional da UFPB na perspectiva do sistema de navegação de rotulagem de busca na perspectiva de Rosden, Morley e Hansch. No sistema de rotulagem, ainda mais do que a forma de representação, da mesma forma que usamos a palavra, representa os pensamentos e rótulos de nomenclaturas dadas aos menus, botões de textos que precisam ser clicados pelo usuário para obter alguma instituição nesses rótulos, para ser identificado de forma textual e não textual, podendo ser de alto ou baixo nível. Os rótulos textuais daqueles apresentados por uma ou mais palavras já não são textuais representados por ícones e imagens pequenas que apresentam algum conceito que direciona diretamente algum tipo de informação sobre os níveis e rótulos abaixo do nível e são utilizados de forma individual para a navegação contextual do local. Já os auditivos são utilizados para a navegação global nas categorias de assunto e características de um portal. Hotfield Mobley aplica o objetivo dos rótulos é comunicar informação sem ocupar tanto espaço físico da página, com base que é exposto e analisando o sistema de rotulagem da interface do rei. No quadro 1 apresentamos as regiões da interface do rei, cujos rótulos foram analisados. A análise de rótulos das regiões digitais, repositórios eletrônicos institucionais. Esse rótulo textual de magnético apresenta informações que podem ser rotuladas e escrever para receber notícias de repositórios e desse recurso bastante utilizado em sites e portais que mudam e atualizam seu conteúdo regularmente. Observou-se que as notícias do rei são atualizadas de frequência tomando recursos de frequência. Esses rótulos magnéticos remetem a utilizar repositórios que seguem padrões de acessibilidade Whirlwind Set Common, como o uso do usuário que clica em imagens direcionando a página de validação do padrão, que mostra ser um site ou portal que possui algum relacionamento com padrões. Observou-se que, embora o rei apresente um rótulo da sua interface que possui 8 erros relacionados aos padrões, o rótulo textual ainda está localizado no rodapé do rei. É um rótulo direcional do usuário que deveria ser um site de Space
de software de plataforma de criação, contudo, ao clicar na imagem, o link no qual o utilizador redirecionado não existe. O rótulo de utilização do rodapé da página do repositório direciona o usuário ao subpasta, onde o usuário pode entrar no contato do administrador. A região digital ao lado que apresenta os rótulos principais da busca da comunidade de Space. Do rótulo de comunidade do Space redireciona ao usuário estruturas secundárias que trata-se para o menu que fica localizado ao centro da página inicial. Pode-se observar o repositório eletrônico institucional da UFPB, que possui muitos rótulos textuais ocupando muito espaço de página inicial. No repositório, todavia, ele não possui uma grande quantidade de informações e dessa forma os elementos apresentam de uma forma equilibrada. Sistema de navegação. Quando falamos de sistema de navegação, nos refere a uma ideia de explorar e executar um caminho, seja em um determinado lugar. Para muitas vezes é necessário que o planejamos rota um caminho onde iremos passar e conseguir chegar a esse determinado lugar. A navegação em ambientes digitais não é tão diferente assim, mas muitas vezes precisamos conhecer e explorar e passear. Esses sites portais que encontram o que está à procura. Muitas das vezes utilizamos recursos como um guia ou como mapa. Desta forma, Desta forma, podemos atender um sistema de navegação na web que está diretamente ligado ao pensamento de auxiliar o uso de satisfazer suas necessidades informacionais, tornando-se dessa forma um sistema fundamental para o usuário que não perca os links e os menus disponíveis do site do portal. Osmond View explica um sistema de navegação são compostos de vários elementos básicos ou subsistemas que podem ser seguintes dos sistemas globais, locais, locais e contextuais de navegação, onde estão interagidos em páginas da web. Eis. Explica que, no que se diz respeito a elementos e sistema de navegação, pode se classificar em dois subsistemas, a saber, o sistema embutido suplementar, e onde esse sistema embutido será composto por elementos apresentados junto ao conteúdo de uma página de função contextualizada dos usuários e do sistema. Suplementar são elementos externos e localizados no site do portal, e elementos que têm como intuito prever os caminhos suplementares para que se encontre de ajudar e completar as tarefas que seriam mapas de sites e guias que existem fora das páginas de suporte. Diante do exposto quadro 2 que mostra a identificação da análise desses elementos do sistema de navegação, repositórios de eletrônicos institucionais da UFPB. O sistema de busca é responsável pela localização de um sistema que precisa ser apresentado procurando. A estratégia da busca é também implementada para auxiliar os usuários a localizar determinado conteúdo de um interesse de grande esforço. Argumenta que o sistema de busca é relacionado a um sistema de rotulagem, ou seja, a tendência que está relacionada aos rótulos dos menus seguintes e os menus que ainda nas opções disponibilizadas pelo sistema de navegação e pelos links e metadados utilizados para a indexação das páginas. A relação do repositório eletrônico institucional da UFPB é executada nos testes das seguintes constituições: educação de direitos humanos, educação de direitos humanos, resultados para ser observado no quadro 3. O sistema de busca REI mostrou eficiente na utilização de recuperação do resultado de índices, mostrando que o quadro mais especificidade no que se procura menor para fazer a recuperação de informação desejada. Contudo, a relação de resultado da terceira busca observou-se que
há bastante inconsistência entre as organizações da informação e das expressões do resultado das palavras-chave fornecidas, onde se verificou-se que na primeira busca dos 26 itens utilizados, dois apenas contêm explicitamente construções sintáticas de busca. Considerações finais. Frente a tudo isso fora exposto, se faz necessário tecer seguintes considerações. A respeito da análise do repositório eletrônico, verificou-se que há as inconsistências, erros em vários sistemas, porém o sistema apresenta mais inconsistências no sistema de organização, principalmente pela falta de informações que respondem às questões que costumeiramente são feitas pelos usuários, e se faz necessária a utilização do próprio software plataforma pelo rei. Criado do Space para que seja utilizado de ferramentas e recursos mais atuais e dinâmicos pelos próprios administradores, para que se possa oferecer aos seus usuários mais recursos de busca e acesso à interatividade. Sugere-se a customização, reformulação personalizada, logotipo da instituição mantedora do repositório, bem como as informações a respeito da sua história e criação de informação, seja que pertinentes, sempre levando-se em consideração as pressupostos da arquitetura da informação digital externa da relevância do rei submetida às reavaliações, levando-se em consideração outros aspectos que também são de fundamental importância, como por exemplo os aspectos de usabilidade e acessibilidade, ainda que o estudo da variação taxonômica dos metadados utilizados para a indexação das suas páginas. Por fim, ressaltamos ser aplicado nas aplicações de orientação da informação digital, sites, portais e repositórios durante sua construção. O movimento desses problemas, complicações futuras, pode ser evitado. Filosofia da informação. É isso.